Olá, amiguinhos, tudo certo com vocês? Olha só, vocês sabem como uma estrela funciona, como ela nasce, como ela vive e como ela morre, e por isso, como são originados os elementos que compõem tudo? Porque os elementos hoje eles são em número de 118 na tabela periódica já confirmados. Alguns são naturais, outros são criados em laboratório, mas eles são em 118 confirmados. E mais três ainda pendendo a confirmação. O elemento 119, o 120 e o 121. Então, voltando às estrelas. As estrelas elas nascem da união de gases no universo. Então existe lá uma bolsa de gás, uma massa de gás, ele junta-se e começa a atrair, conforme maior ele vai ficando, mais ele vai atraindo, e chega um certo momento da vida dessa bola de gás que ela está tão densa, uma pressão tão forte dentro do seu interior e um calor tão alto que ele começa a pegar os átomos dos gases que formam ela e juntar, fazer a fusão. Lembra a história dos ursinhos lá fazendo a fusão? Então é isso. Por exemplo, o nosso Sol, ele tem hidrogênio juntando, formando outros tipos de hidrogênio, porque existem 3 tipos, e formando hélio, e assim sucessivamente. O que ocorre ali? Imagina o hidrogênio. O hidrogênio existe em 3, como eu falei, o hidrogênio 1, o 2 e o 3. O hidrogênio 1 junta com mais um hidrogênio 1, formando o hidrogênio 2. O hidrogênio 2 junta com o hidrogênio 1 e forma hélio 3. O hélio 3 junta com o hidrogênio 1 e forma hélio 4. Ou o hélio 3 junta com o hidrogênio 2, chamado de deutério, e forma boro. Ou seja, átomos pequenos juntando e formando átomos maiores. É mais ou menos como o Lego. Todo mundo já brincou de Lego, né? Imagino eu. Você pega pecinhas pequenas, vai juntando, e aí você tem um carrinho, tem uma nave, tem um castelo, tem o que for. Os átomos são, de certa forma, assim. São muitas partículas subatômicas juntando e reagindo elas ali, formando coisas maiores. E essa estrela, o nascimento dela, essa junção de gases para depois fazer a reação nuclear, ela gira em torno de 1 milhão de anos. Depois desse 1 milhão de anos, quando você já tem uma estrela, nós temos uma iluminando o nosso dia, aquecendo e proporcionando vida, e à noite nós vemos outras várias, elas vivem milhões ou até, dependendo do seu tamanho, bilhões de anos. Se elas são muito grandes, elas não vivem tanto, porque a reação consome os seus gases mais rapidamente, eles vão juntando no núcleo até o momento em que ela morre. E a morte das estrelas elas podem ocorrer de 3 formas básicas. Podem formar gigantes vermelhas, como a Betelgeuse, pode formar um pulsar, em que essa estrela expande, encolhe, a gente chama isso de pulsar. Os pulsares são formados assim, ou ela pode explodir, a gente chama isso de supernova, ela fica tão densa, o núcleo tão junto, que uma colheradinha do núcleo dessa estrela pesaria milhões de toneladas. Então é uma coisa assim que às vezes é até difícil caber na nossa cabeça. E o que ocorre? Então os átomos eles vão ficando cada vez maiores. Então você tem, por exemplo, o ferro, que está nas montanhas, que dá a coloração da areia do deserto do Saara, que dá a coloração vermelha do nosso sangue, foi formado dentro de uma estrela que explodiu e toda aquela massa gigantesca se espalhou pelo universo. E algum dia essa massa encontrou um planetinha que tinha água, que tinha as coisas, se foi juntando, formando a hemoglobina, que, resumindo, o nosso sangue tem ferro que veio da explosão de uma estrela. A vitamina B12, ela tem um átomozinho para cada estrutura, tem um íon, na verdade, de cobalto dentro dela. Por isso o nome da vitamina B12 é chamado de cobalamina. A cobalamina, ou B12, ela tem um íon de cobalto. Esse átomo que deu origem a esse íon foi fabricado lá em uma estrela. Quando você pega, por exemplo, o nitrogênio que compõe os aminoácidos e, por consequência, proteínas, enzimas e assim por diante, foi formado dentro de uma estrela. Ou seja, o ferro que está no meu sangue, ele veio, teoricamente, do mesmo lugar que está do ferro que está no seu sangue. Que está no sangue de todo mundo, que está na areia do deserto do Saara, que está nas montanhas, quando você vê o solo de coloração avermelhada.
Então, veja, nós somos essencialmente feitos da mesma matéria. E aí pensa comigo, se você já chegou até esse ponto do vídeo, qual é a justificativa que nós temos para o preconceito? Porque se eu estou tendo preconceito contra uma pessoa, ela é feita das mesmas coisas que eu. Ela tem o mesmo ferro, ela tem o mesmo cobalto, tem o mesmo nitrogênio, tem o mesmo carbono. Então veja, o preconceito ele não se sustenta, porque a gente vê, por exemplo, racismo. O que um negro tem de diferente do branco? Quantidade de melanina. Melanina é uma estrutura, é uma molécula. Então você começa a pensar que a origem do preconceito em si é a ignorância. Olho também, por exemplo, eu já falei isso em outros vídeos, né? Vou citar de novo, o machismo. Muitos homens acham-se melhores do que as mulheres, acham-se superiores às mulheres. Com base em quê? Não consegue nem fazer xixi no vaso sem respingar ele todo? E daí se acha superior? E olha, para quem é machista, vou contar uma coisa que talvez não agrade muito. Você foi formado por 2 cromossomos, um deles é feminino. Porque a mulher só produz óvulos de cromossomo X. E o homem produz espermatozoides X e Y. Quando o X junta com o X, mulher. Quando o X junta com o Y, homem. Então, ou seja, você é homem e acha que a mulher é inferior a você, que você tem direitos superiores a ela, porque acha, porque nós não vivemos mais na época dos nossos antepassados, nem nada, onde as mulheres não tinham nem o estímulo da família para estudar, elas eram criadas para cuidar da casa, casar e ter filhos. Tem um seriado que terminou agora ano passado, começou em 2017, N com E, N with an E. Ela fala no seriado, que foi baseado em um livro de 1909, acho que foi, alguma coisa assim, que naquela época as mulheres, e antes disso, eram criadas para casar, para satisfazer, para serem esposas. Nós não vivemos mais nessa época. Graças ao bom Criador que as coisas estão mudando. Nos Estados Unidos, 1/4 das mulheres já ganham mais do que os seus maridos. Então, por que você acha que ela é inferior a você? Os homofóbicos, eu não consigo entender isso. Sabe? Eu acho, e inclusive quando eu fiz a minha graduação em Química, tive aulas de psicologia, e na psicologia a professora falou o seguinte: o homofóbico, muitas vezes, ele é homofóbico porque ele não se aceita, e aí ele reflete a aceitação no outro. Por que ele não se aceita? Porque lá no fundinho ele gostaria de ser e não tem coragem de assumir. Então ele reflete isso na agressividade contra o homossexual. Mas o que ele tem de diferente? A opção, a natureza dele fez com que ele tivesse uma opção sexual diferente, e daí? E daí? Então, eu vejo assim, ó, que os preconceitos em geral, se você é racista, não gosta de negro, não gosta de amarelo, não gosta de pardo, não gosta de branco, quando você é machista porque acha que o homem é superior às mulheres, sabe, não se sustenta. Quando o hétero acha que ele é superior ao homossexual, sabe, é uma besteira tão grande que eu resolvi gravar esse vídeo justamente para isso, para dizer o seguinte: somos feitos da mesma matéria, viemos do mesmo lugar, somos construídos por matéria igual. A forma da construção que é o que nos torna diferentes, distintos, porque imagina se fôssemos todos iguais, que graça teria. Então essa modificação genética, a criação, toda a biologia envolvida nos tipos diferentes de pessoas do planeta, é o que torna a coisa legal. Já pensou se fôssemos todos iguais? Todos baixinhos, atarracadinhos igual a mim? Ou todos altos, de pescoço longo e ombros fortes? Então, veja, não seja preconceituoso, não demonstre a sua ignorância, porque é complicado, né? Não deixem as pessoas terem certeza que você é burro. Tá? Então, aceite a diferença, crie a ideia de que somos iguais, somos feitos da mesma coisa. Porque, como disse Carl Sagan, somos poeira das estrelas. E se você assistiu esse vídeo aqui e acha que eu falei besteira e vai continuar pensando igual, tratando
mulheres, homossexuais, negros, amarelos, pardos, brancos, o que for, tratando pessoas de forma diferente, achando-se superior, vai estudar um pouquinho. Tá bom? Espero que seja útil e um beijão, até mais.